Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus cordeirinhos, minhas ovelhinhas, bem-vindos a mais uma teledireção espiritual. Hoje, num domingo de Páscoa. Pois bem, meus amados irmãos, nós já estudamos o fato da autonegação. Temos que nos negar a nós mesmos para sermos discípulos de Cristo. Mas há um outro aspecto que não pode ser esquecido, que é carregar a nossa cruz. Pois bem, vamos entender quais são as características desta cruz que temos que carregar ao longo de toda a nossa vida. Pois é, em primeiro lugar, o que é a cruz, que temos que carregar? A cruz, ela compreende as nossas contradições, nossas fragilidades, nossas preocupações, os sofrimentos da nossa vida e as tentações pelas quais nós passamos. Tudo isso é cruz na nossa vida, amados irmãos. Então, temos que aprender a lidar com isso para que sigamos Jesus Cristo, nosso Senhor, fielmente. Então, quais são as características desta cruz, meus amados irmãos? A primeira delas é a seguinte: a cruz dada por Deus a nós é realmente leve, quando carregada de acordo com a divina vontade. Então, se você faz a vontade de Deus, a cruz não é pesada, torna-se leve, porque você está cumprindo aquilo que Deus quer para a sua vida. De fato, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 30, está escrito: porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, se eu faço a vontade de Deus, a cruz é leve, porque ela entra nos planos de Deus para a minha vida. Bom, outra característica da cruz: a cruz é a nossa carga terrena que não podemos pôr de lado. Não tem jeito, não há vida sem cruz, amados irmãos. Não há como escapar a ela. Todos nós temos uma cruz a carregar. Não tem como fugir a ela. Além do mais, é sempre bom recordar que sem cruz não haverá salvação para nós. Uma terceira característica é a seguinte: a cruz é uma evidência do amor de Deus. Quanto maior for o nosso lugar no céu, maior será a nossa cruz na terra. Então Deus tem um plano de vida para cada um de nós. Então, quanto mais quisermos ter glória no céu, maior será a nossa cruz na terra. Então, não tem como escapar a isso também. De fato, a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Então, se eu quero servir a Deus com todas as forças do meu coração, e se Deus tem um grande plano para a minha vida, se eu quero ter uma grande glória no céu, que Deus dará a todos os que lá estiverem, então maiores serão os meus sofrimentos nesta vida, maior será a minha cruz neste mundo. Então é assim que funciona. Então, se Deus me dá uma cruz muito pesada, é porque Deus tem um plano estupendo para a minha vida. É um grau de santidade tremendo para eu alcançar na minha vida. Bom, outra coisa, número 4, a cruz é proporcional à nossa força. Vamos ler lá a palavra de Deus para entender isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Então, as dificuldades da nossa vida são permitidas por Deus de acordo com a nossa capacidade de vencê-las. Então, a nossa cruz não é mais pesada do que nossas capacidades. Não é assim. A nossa cruz é proporcional à nossa capacidade de carregá-la. Muito bem, número 5. A mais pesada cruz anuncia a maior bênção. Pode ser que passemos por um sofrimento tremendo na nossa vida,
Mas depois desse sofrimento virá uma grande bênção para nós. Então temos que aprender a enxergar com os olhos de Deus a nossa realidade. Um sofrimento grande pode anunciar, sem dúvida alguma, né, uma grande bênção para a nossa vida. E número 6, a cruz, quando carregada fielmente durante a vida, evolui até a coroa do céu. Se eu for fiel a Deus, então chegarei ao céu. Agora, quando a cruz é carregada com má vontade, a força, não tem outra opção, eu tenho que carregar mesmo e tenho muita dificuldade em carregá-la, então ela se torna um veneno do inferno para mim. Vejam só, né? Então, se eu carrego fielmente a cruz, ela se torna, então, esse caminho para o céu. Se não, vai ser veneno do inferno. Vejam só. Então, a cruz apresenta essas características, meus amados irmãos. Temos que carregá-la. Sem cruz não há salvação. E a cruz está sob medida para cada um de nós. Nunca se esqueçam disso. Não reclamem da cruz. Minha cruz está muito pesada. Não é assim. Aprenda a carregá-la. Deus permitiu que você tivesse essa cruz e você tem condições de carregá-la até o fim. Não se esqueçam que nesta nossa vida, Deus nos deu talentos, é muito importante levar isso em consideração. Deus nos deu talentos, capacidades para suportarmos as dificuldades da vida, vencermos as provações pelas quais passamos, fazermos o bem, fazermos a vontade de Deus. Né? Deus nos dá oportunidades ao longo da vida, para que saibamos lidar com os sofrimentos e as provações. E por fim, meus amados irmãos, o mais importante, nós contamos com a graça de Deus neste mundo. Com a graça de Deus, tudo podemos fazer e vencer, então, as agruras desta existência, carregando fielmente a nossa cruz. Tenha certeza, amado irmão, querida irmã, que Deus permite a cruz na tua vida, permite os sofrimentos e dificuldades na tua vida na medida certa, nem mais nem menos. Então, firme, coragem, não desanime, carregue sua cruz até o fim para que você possa obter a salvação. Desejo a todos uma feliz Páscoa, um feliz tempo pascal, que a ressurreição de Jesus Cristo seja a nossa alegria. Por quê? Porque Cristo venceu a morte e Ele está em nosso meio. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Deus ilumine os nossos corações. Amém.